trânsitos de Plutão sobre a sua saúde. Os trânsitos de Plutão, eles têm uma duração de 5 anos e meio. Quando Plutão faz trânsito, ou seja, previsão, onde ele está hoje no céu, que é ali no iniciozinho de Aquário, né? Já estamos com Plutão em Aquário. Quando ele, em Aquário, toca um dos planetas do seu mapa de nascimento, por trânsito, principalmente de conjunção, quadratura, oposição, eles trazem questões para a sua saúde. Isso se ele tocar o Sol, se ele tocar planetas na casa 6, ou se ele tocar o regente da sua casa 6, e também observamos que mesmo que ele não esteja diretamente na sua casa 6 ou ligado a ela, ele pode trazer sim questões que afetam o corpo físico, sobretudo se tocar o ascendente e o Sol, que é o centro da vitalidade. Quando nós estamos com trânsitos de Plutão sobre os planetas pessoais, né, o Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, e ficamos 5 anos e meio com esses trânsitos, e até muitas vezes acontece, por exemplo, se você tem 2 planetas juntinhos, uma conjunção no seu mapa de nascimento, Plutão toca um, ele vai tocar o outro também. Então vamos supor que eles estão numa distância aí de 5 graus. E quando ele tocar esse, ele vai indiretamente tocar esse, vai chegar um momento que ele vai tocar esse, e até ele sair, fica mais de 5 anos e meio. Então 5 anos e meio para cada planeta. Quando tem planetas juntos, pode chegar aí nos 7, 8 anos totais, né? Então veja a posição dos seus planetas se você tiver conjunção no seu mapa. Mas trânsitos de Plutão ficam 5 anos e meio. Então dentro desses 5 anos e meio, não é pouco tempo, por isso que é um período importante dos chamados trânsitos de planetas lentos, ele traz questões plutonianas. E quando a gente está falando de saúde, nem todos vão afetar a saúde diretamente. Nem todos, vai depender se está tocando áreas de saúde, mas mesmo sem tocar áreas de saúde, a gente tem uma repercussãozinha ali na saúde também. É muito mais, claro, muito mais forte quando ele atua em área de saúde, pelo menos para a saúde, né? Então vamos supor, você está com trânsito de Plutão, e Plutão rege aquilo em que nós falamos sobre Plutão e Escorpião na série anterior sobre os planetas e a saúde, sobre os signos e a saúde. As áreas de Plutão, o aparelho excretor, né, os órgãos sexuais, né, o câncer está muito relacionado a Plutão, por conta de ser um mecanismo de destruição do corpo, né? As células, elas agem no sentido de, assim como as doenças autoimunes, né? Elas têm um sentido de defesa e, no caso das doenças autoimunes, né? O corpo vai contra o próprio corpo. E o câncer é diferente, né? O câncer atua no sentido que ele vai degenerando, ele vai destruindo, né, as células do organismo. Mas não é porque Plutão rege a doença câncer que você vai ter um câncer, porque você está com trânsito de Plutão, ou vai pegar um. Não mesmo. Eu já tive vários trânsitos de Plutão, inclusive com 3 planetas pessoais juntos, e não tive câncer, certo? Então isso não significa que porque você está com câncer, que você vai necessariamente sucumbir a essa doença porque você está com trânsito de Plutão. É comum a gente relacionar pessoas que desenvolveram câncer com trânsitos de Plutão, tá? Mas isso não significa que porque você está com trânsito de Plutão ou irá iniciar um trânsito de Plutão com os seus planetas pessoais, que você terá câncer, ok? Então, vamos deixar isso bem claro aqui. O Plutão, o planeta Plutão, então como ele rege essa área, né, o aparelho excretor, bexiga, ele rege os órgãos sexuais, as doenças sexualmente transmissíveis, não significa que somente essas áreas podem ser tocadas em trânsitos de Plutão, só porque Plutão rege essas áreas. Vai depender do planeta que Plutão toca. Por exemplo, se Plutão tocar Vênus por trânsito, predispõe a afecções dos rins, né? Problemas, por exemplo, com cirurgias estéticas, né? Cirurgias estéticas em trânsitos Plutão-Vênus são completamente contraindicadas. Plutão, Vênus, que eu digo em ângulos adversos. Conjunção é neutro, então evitar. Oposição e quadratura. Eu tenho aqui uma série aqui no canal só sobre os trânsitos e a saúde, tanto de Plutão como de outros planetas. Então, quando Plutão toca
por trânsito dos seus planetas, veja a natureza do planeta, a natureza do assunto da casa. O signo não, porque se Plutão está em Aquário, Plutão em Aquário vai ficar muitos anos em Aquário, né? Então uma geração inteira de pessoas vão nascer com Plutão em Aquário, os que estão nascendo agora. Então, quando você está com Plutão em trânsito agora, em Aquário, ele toca um planeta do seu mapa de nascimento, seja por oposição, quadratura ou conjunção, você então pode desencadear algo de saúde relacionado a Plutão e relacionado ao planeta que Plutão toca. Então, Vênus rege os rins, né? Essa área da cintura, Vênus rege procedimentos estéticos, então evitar. Vênus rege, não só Vênus, a gente pode falar de Marte. Marte rege a cabeça, Marte rege cortes, ferimentos. Plutão com Marte pode predispor à violência, porque são dois planetas que lidam com a violência juntos, né? Então, problemas de saúde decorrentes de violência. Então, tem uma série de interpretações, né? Não vou esgotar de forma alguma as interpretações aqui, mas eu estou guiando uma leitura para que você entenda como interpretar os trânsitos de Plutão. Então, os trânsitos de Plutão, o que Plutão representa? Plutão representa violência, Plutão representa questões psíquicas relacionadas a traumas, a questões do inconsciente. Por exemplo, quando ele toca Mercúrio, a pessoa pode desenvolver medo, ansiedade, transtorno de pânico. Plutão é um planeta que está relacionado ao medo. Então ele toca Mercúrio, você pode ter algum problema relacionado às suas emoções, os seus pensamentos, algumas compulsões. Então vai depender do planeta que ele toca, né? Mercúrio é mente, Mercúrio é pensamento. E a gente está falando de saúde como um todo, né? Embora eu não tenha enfatizado nas séries de saúde a parte mental, a parte psicológica. E Plutão também, quando ele toca Mercúrio, tem as questões relacionadas também aos movimentos, às mãos, aos braços. Plutão, quando ele toca a Lua, as emoções. Plutão, quando toca a Lua, os seios, né, o útero. Tudo aquilo que mina, tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que tem uma ação mais incisiva sobre o organismo. Então, Plutão são aquelas doenças que estão relacionadas a tudo que precisa ser eliminado, assim como o nosso aparelho excretor, tá bom? Então, por isso que Plutão rege o aparelho excretor, porque ele visa uma transformação. E as doenças adquiridas dentro de trânsitos de Plutão, elas visam transformar o indivíduo. Aí você pode pensar, então são doenças mais graves. Podem ser doenças mais graves, tá? Eu passei por trânsito de Plutão com Sol, Mercúrio e Lua ao mesmo tempo, e nenhum deles estava relacionado à minha casa 6 de saúde. Mas eu tive sim erros de diagnóstico, que me causaram muita ansiedade, me causaram muita preocupação, e foi um erro de diagnóstico de curto tempo. Eu fiquei com esse erro de diagnóstico em 6 meses. Tá? No conteúdo de Plutão, né? Foi um diagnóstico do conteúdo de Plutão, e foi um diagnóstico errado, e hoje eu repito os exames e vejo que eu não tive aquilo que na época disseram que eu tinha, e eu precisei fazer tratamento, e eu não tinha nada daquilo. Enfim, eu nem estava com Plutão passando pela minha casa 6 e nem ligado à minha casa 6, mas o tema plutoniano tocou a minha saúde sim, porque tocou o Sol. E aí tocou as minhas emoções, eu fiquei muito abalada com a situação, né? Porque eu tinha uma certeza de que eu não tinha aquilo, que alguns médicos diziam que eu tinha, mas no exame não dizia que eu tinha, e foi uma confusão danada. E foi um estresse muito grande, que eu acabei desencadeando um transtorno de ansiedade na época, porque eram os 3 juntos, né? Lua, Mercúrio, mente, né? Minha cabeça não parava de pensar, e eu não tinha aquilo, e diziam que eu tinha, e eu precisava tratar por uma coisa que eu não tinha. Em conclusão, uma confusão danada, e hoje eu sei que eu não tive. E deu uma confusão típica de Netuno. Veio para mim como
veio como Plutão, sabe? E algo bem tenso e que me custou grande parte da minha saúde emocional aí, no período. Mas não fiquei com esses 5 anos e meio, não. Até porque não eram trânsitos que estavam diretamente relacionados à minha saúde. Inclusive, não tive nenhuma doença no período, né? Então, Plutão, ele tem o poder de nos afetar de uma forma tão intensa que confunde até mesmo com outras áreas, sabe? Por conta de que você tem uma predisposição a uma preocupação, a uma ansiedade, e aí aquilo vem, e esse pensamento, esse sentimento, essa emoção pode desencadear outros transtornos que estão no seu mapa de nascimento. Isso é muito importante dizer, que você tem predisposição, é porque está no seu mapa de nascimento, mas que não necessariamente vem como uma doença causada por fatores externos, mas sim por uma mentalidade ou por uma forma de ser, um jeito de ser que tem uma predisposição aí para certas formas de pensamento e de sentir as coisas. Então depende também de como você sente e percebe a sua vida, o seu corpo e as coisas que lhe acontecem, o quanto que você se envolve com elas. Então Plutão tem esse lado psíquico, então a gente acaba falando tanto da parte mental por conta disso. Por conta de que ele tem essa parte psíquica envolvida, né? Ele tem, e não é curto, é um período de 5 anos e meio. Então é um período para você fazer uma limpeza, sabe? É uma limpeza que vem de dentro para fora, e que muitas vezes você empreende essa limpeza interna, que o Plutão é um planeta de limpeza, né? Então você empreende essa limpeza interna baseada em algo que surge de dentro de você, que é endógeno, e através de algo que é exógeno, ou seja, de uma doença real, que eu digo que vem de fora. Uma contaminação ou algo que vem de fora. Então, não só as doenças plutonianas, como as sexualmente transmissíveis, como as doenças da próstata, da bexiga, do aparelho urinário, né, da sexualidade, mas também todas aquelas doenças que você adquire ou que você cria pelo seu mental que está desequilibrado, ou pelo quanto que você se apega a certas questões que estão no seu ego, principalmente se toca o Sol, tá bom? Então, é complexo como todos os trânsitos de Plutão, não é tão fácil de entender, mas o que você precisa entender é que se está ou não relacionado à sua saúde, e que ainda que não esteja relacionado à sua saúde, traz sim implicações que podem afetar o seu funcionamento como um todo, a nível psíquico, psicológico, e como aconteceu comigo, através de um erro de diagnóstico que veio a produzir um transtorno de ansiedade e veio a produzir problemas esses. Mas os erros de diagnóstico, eles não são comuns em trânsitos de Plutão, tá? Eu tive um erro de diagnóstico porque enquanto eu estava com Plutão, eu também estava com Urano. Então o erro de diagnóstico veio com Urano, que eu tenho Urano-Marte relacionado à minha casa 6, né? Então o erro de diagnóstico veio por conta de Urano estar na minha casa 6. O erro de diagnóstico veio com o trânsito de Urano e Plutão, no tema de Plutão. Então, o erro de diagnóstico, trânsito de Urano, tá? Erro de diagnóstico, trânsito de Urano. E como eu estava com o trânsito de Plutão junto, no tema de Plutão. Foi isso que aconteceu, tá bom? Então, ultimamente, vocês podem ter percebido que eu tenho dado mais depoimentos pessoais por conta de que tanto os alunos como as pessoas inscritas no canal têm me pedido isso aí, né? Tenta citar mais exemplos. Eu tenho citado casos de pessoas ou até mesmo, né, de clientes que passaram por períodos parecidos, para que você possa entender como que funcionam os trânsitos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, que a gente vai começar a falar sobre as casas derivadas. Vamos mudar radicalmente de assunto, sair da área da saúde. Confere os vídeos da série anterior, os signos e a saúde e os planetas, e o último vídeo de hoje, que é o vídeo de Plutão em trânsito, e os vídeos anteriores de cada planeta em trânsito, tá bom? E agora vamos mudar de assunto para as casas derivadas. Eu espero vocês mais para frente. Um grande abraço.